Olá, caros ouvintes, bem-vindos ao programa Amor e Intimidades, aqui na Rádio Sons do Sul, a sua melhor companhia. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial, diretamente do Brasil, eis ela, Cássia Araújo, como coautora do livro Amor e Intimidades, Sexualidade Humana entre o íntimo e o social, e o capítulo dela é a sexualidade da mulher no relacionamento abusivo. Vamos ouvi-la. Olá, Cássia, como estás? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada, você, tudo bem. Muito obrigada por teres aceito o meu convite aqui em nome da Rádio Sons do Sul, por estares aqui juntamente connosco e com quem nos ouve. Sim, eu que agradeço o convite. Muito bom poder estar aqui, muito bom poder fazer parte do seu projeto e estou muito empolgada para esse momento nosso aqui, onde a gente vai falar de um papo, né, um assunto bem importante, né, Liliana? Sim, bem importante, sim. Queres nos dizer, antes de mais, quem é a doutora Cássia Araújo? Como é que foi o teu percurso? Fala-nos um pouco de ti. Sim. Eu me chamo Cássia Laceide Araújo, eu sou psicóloga clínica brasileira, daqui do Rio de Janeiro, né? Aqui tá fazendo calor, a gente tá passando por uma temporada de inverno, mas hoje o calor veio com tudo, né? Boa. Tá bem agradável por aqui. Eu sou psicóloga clínica, eu atendo no bairro de Sulacap, aqui no Rio de Janeiro, atendo adolescentes, adultos e idosos, e sou terapeuta sexual também. O curso de terapia sexual foi uma grande oportunidade, onde eu conheci Liliana, e nós somos parceiras, né? Sim, claro. No curso e nesse projeto maravilhoso que é o livro Sexualidade Humana, Sim. Onde nós falamos sobre os temas, né, que são verdadeiros tabus, né, para a sexualidade, tanto a feminina como a masculina. Porém, no capítulo que eu escrevi, foi mais focado para a sexualidade feminina, porque eu contribuí falando sobre relacionamentos abusivos e o impacto, né, o impacto na sexualidade da mulher nos relacionamentos abusivos. Sou coautora também de um livro sobre psicologia, que é o livro A Construção e os Desafios do Psicólogo Clínico no Setting Terapêutico, onde eu também falo sobre a qualidade, né, as características e qualidades do psicólogo para a prática da atuação clínica, né? E também preparei, recentemente teve um lançamento de um outro projeto de e-book, que eu participei com as demais psicólogas, né? Boa. Onde também falamos sobre relacionamento abusivo, é um e-book voltado também para esse tema. Tens que falar nisso depois. Sim, e onde a gente fala sobre como recomeçar após um relacionamento abusivo. Muito importante. A gente ajuda mulheres que estão pensando em sair do relacionamento ou as que já saíram, né? Quais são os passos, quais são as maneiras, as possibilidades que ela pode buscar de recomeçar sua própria vida no momento onde ela está tão impactada emocionalmente, tão vulnerável. E aí eu contribuí com um capítulo falando sobre a importância da rede de apoio no momento, né, onde ela decide romper o relacionamento dela, ou que ela esteja pensando, né? Qual é o papel da rede de apoio nesse momento para ajudá-la. Boa. Cássia, como é que surgiu este projeto de seres coautora do livro da Bárbara, aqui da marca Inteligência Erótica? Então, para esse projeto, realmente a oportunidade surgiu ali, né, no decorrer do curso, onde a queridíssima Bárbara Arlett organizou um grupo e ofereceu a proposta para as demais, né, psicólogas e alunas do projeto. E aí, avaliando sobre aquele projeto, eu pensei assim, essa é uma grande oportunidade
para eu falar do tema que eu tenho conhecimento, né? Até para clínica, assim, eu tenho um foco maior na questão de dependência emocional, né? Eu ajudo pessoas, né? Pessoas que estão nesse momento de dependência emocional a se recuperarem sua autoestima, né? A retomarem sua autonomia. E nesse projeto que a Bárbara desenvolveu, foi assim, chegou num excelente momento, e falar sobre relacionamento abusivo realmente é algo que eu gosto muito de fazer, eu gosto de atuar com isso. É um grande desafio para mim como psicóloga, porque realmente lida com o sofrimento de muitas mulheres. E assim, eu foquei falando sobre o impacto do relacionamento abusivo na sexualidade feminina, mas o relacionamento abusivo também acontece, né? Também acontece de uma mulher com homem, também acontece em relações homoafetivas, né? Porém, o impacto da mulher, e por uma questão cultural, histórica, é muito mais agravante, é muito mais falado, é muito mais debatido, né? Então, foi com essa ideia que eu pensei em escrever um capítulo especial, e hoje nós vamos falar aqui, né, Liliana? Sim, é isso mesmo, Cássia, é isso mesmo. Então tu acabas também, tal como eu e outras colegas, lá está, não só da intimidade, da sexualidade, mas também da psicologia social e da sociedade e da sociologia, não é? Aqui da evolução que foi tendo ou não, e na história, não é? Aqui neste caso do relacionamento abusivo. Porquê é que escolheste então este tema, a sexualidade da mulher no relacionamento abusivo? Isto que é um tema que cada vez mais se fala, e ainda bem. Aqui em Portugal também se fala muito, e quando comparam também é muito falado como relacionamento tóxico. Porquê é que escolheste este tema? Tens muita experiência prática clínica, é isso? Sim. Na verdade, vou começar explicando para você uma questão assim importante do porquê eu resolvi debater sobre isso, né? Na verdade, vem já desde a faculdade, no meu projeto de TCC, onde eu falei sobre a permanência, né? A estrutura do TCC foi bem pensado nisso, né? Do porquê essas mulheres permanecem em relações abusivas, né? Quais são as características? Sim, as principais características, quais são as situações que fazem a mulher permanecer numa relação doentia, uma relação que não favorece a qualidade de vida, que impacta na qualidade de vida delas, né? E aí, ali naquele projeto de TCC da faculdade, eu já me interessei. É um tema recorrente aqui, né? A gente já em algum momento da vida, a gente já passou por um tipo de relacionamento assim, porque como eu falei, é uma questão muito cultural, é uma questão muito social, né? Ou a gente percebe que alguém em nossa volta, alguma pessoa, algum familiar, algum conhecido está num relacionamento abusivo, né? Ou pode ser uma amiga, ou pode ser um familiar, pode ser uma irmã, pode ser uma relação abusiva dos próprios pais, né? Sim. Então, pensando nisso, eu desenvolvi esse projeto de TCC, né? E aí, depois disso, eu já atuei na clínica focando sobre esse tema. Inclusive, a minha primeira palestra, né, depois da minha formação, eu não sou formada há tanto tempo, eu me formei em início de 2019. Minha formação foi no início de 2019. E ali, assim que eu ingressei na minha vida profissional, eu já comecei a tentar buscar maneiras de trabalhar focada nessa área. E aí foi quando eu comecei a dar palestras, rodas de conversa, né? Falando sobre relações abusivas. Eu me posicionei nas redes sociais falando sobre relações abusivas. Realmente é um tema que eu me identifico. Eu vejo das demais colegas, assim, muitas voltadas para saúde mental infantil, né? Outras focadas para terapia familiar, outras focadas para ansiedade, outras focadas para consultoria de carreira. Mas a minha identificação, o meu nicho, vem sendo relacionamento abusivo desde então. Sim.
eu gosto muito desta tua introdução aqui, esta frase introdutória que tu citas aqui, Francisco El Hombre, em que diz que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Sim. Eu acho que esta frase em que nós, e eu falo aqui pela cultura patriarcal também de Portugal, muito machista, em que nós sempre precisamos da aprovação de um homem para trabalhar, para poder ir votar, para poder conduzir também. Se nós formos à história, não foi há muito tempo que isto aconteceu, ok? Sim. Para viajar, em que certos países isso ainda acontece. Esta frase é muito poderosa, não é, Cássia? Sim. Sim, sim. Essa frase, eu tirei, né? Tirei um parágrafo na verdade, ela é uma música. Imagina quanto que isso representa, né? O símbolo que isso representa, né? Cantado, toca muito, sabe? É algo assim muito profundo para gente que escuta, né? Porque muitas das vezes o que fica rotulado quando uma mulher, por exemplo, ela está emocionalmente abalada, ela está emocionalmente, né, bastante debilitada, já impactou na saúde emocional, na saúde física, e muitas das vezes ela está ali desnorteada. Então, quando essa música, ela começa a introduzir, né, comecinho da música, triste, loucona, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Então, assim, são mulheres que são rotuladas. Estás-me a arrepiar toda. Sim, são rotuladas como tristes, né? Ah, nossa, você tá desequilibrada, você é louca, né? Quando ela já tá numa situação emocional, mas tão abatida, e ela não sabe como reagir, ela não sabe como se defender, ela não sabe como se posicionar, né? E ela é rotulada dessa forma, né? Muitas das vezes ela tem a percepção daquilo que é correto, mas tem ali um parceiro abusivo que distorce essa percepção porque ele quer favorecer a ele. Né? Ele quer provar que ele está dentro do controle. Então ele quer favorecer a todas as custas, né? O lado dele, né? Os benefícios para ele, aquilo que é bom para ele. E ele vê essa parceira, muitas das vezes, como um meio para que ele atinja um fim. É realmente isso, no sentido do controle, né? No sentido de prevalecer ali com ele a autorização, o domínio, né? O poder, a manipulação. Não é? Tu achas que é tudo somente uma questão de poder, Cássia? Ou que há mais do que isso? Tem o poder, sim. Tem o poder, sim. Mas tem mais, Liliana, tem mais do que isso, né? Além do poder, tem muito egoísmo também, né? Tem aquilo do olhar apenas para si, né? Tem também uns traços, né, de personalidade. Todas as vezes, assim, a gente vai levar para a questão mental, a gente vai identificar, né, uma falta de empatia, né? Tem essa dificuldade dele de se colocar no lugar daquela parceira, de entender que ela também tem as suas necessidades, que ela é um ser humano, que ela tem os sentimentos, que ela precisa ser ouvida, que ela precisa se posicionar, que ela precisa também ter as suas vontades, também ter esse espaço. Mas esse parceiro não quer isso. A sua voz, não é? A sua voz, não é, Cássia? Sim. Ele quer tirar o espaço dela, ele quer tirar a individualidade dela. Ele precisa que ela se torne dependente dele. E, consequentemente, ele também é dependente dela, né? A gente fica pensando assim, ai, mas... Como assim? A dependência emocional é apenas da mulher? Fala mais sobre isso. Fala mais sobre isso, Cássia. Para quem nos está a ouvir, perceba o que é que se passa aí. Boa. Sim, porque muitas das vezes as pessoas pensam que a dependência emocional é apenas da parceira com o parceiro, né? Justamente pelo fato do impacto ser muito...
é muito mais falado, né? Muito mais retratado assim com relação ao impacto da mulher. Mas o homem também, né? O parceiro abusivo, ele também é dependente emocional. Ele precisa da dependência dela. Ele precisa da atenção dela para ele. Ele tem uma baixa autoestima muito grande, então ele precisa diminuí-la para então se sentir aqui, ó, equilibrado na sua autoestima, né? Muitas das vezes são parceiros que buscam aquelas mulheres que têm aquele brilho maravilhoso, né? Aquelas mulheres que são comunicativas, aquelas mulheres que têm a sua essência maravilhosa. E aí o que acontece? O que ele faz? Ele quer diminuir a mulher nessa autoestima dela, fazê-la com que ela se sinta cada vez mais insegura, cada vez mais com sentimentos mesmo de insegurança, de medo, se sentindo inferior. E ele precisa disso. Então, dessa forma, ele vai manipular, ele vai controlar, né? Vai controlar a roupa dela, ele vai controlar o dinheiro dela, ele vai controlar as amizades dela, né? Isso mostra que a dependência dele, né? Uma carência absurda, um desejo enorme de ser sempre o centro das atenções, de querer a atenção dela para ele, né? De querer que ela o olhe, o admire, esteja sempre disponível sexualmente para ele. Até aquela situação, há pouco tempo, eu falei isso também numa palestra que eu dei sobre a violência doméstica. Há muito aquela ideia no início desses relacionamentos que é: tu vais ali ter com os teus amigos, mas deixa-me ir contigo, eu vou-te lá só levar. E acaba por ser já um controle, acaba por ser já uma manipulação de ir-me infiltrar no teu meio, ir ali dominar e controlar ali com quem tu estás, como é que falas, como é que te comportas, não é? E no início a gente do namoro pensa assim: tão querido, tão fofinho, vai-me levar até com as minhas amigas ou com a minha família. Mas depois começa a falar mal das amigas, dos amigos, da família e mina para ter só aquela mulher para ele. Sim. E um detalhe importante que você me fez lembrar é que vem muito fantasiado, vem muito mascarado isso. Sim. Sabe? É mascarado no sentido de que eu só quero o seu bem, eu quero o melhor para você. Sim. Essa amizade não serve mais para você, essa amizade. Essas pessoas não são confiáveis. Você precisa confiar em mim. Não precisa dos outros para nada. Não precisa, nem da família, nada. Né? Porque a família, muitas das vezes, os amigos, a família, são a rede de apoio. E quando eles veem alguma coisa de errado, eles sinalizam, eles comunicam, eles falam: olha, presta atenção naquilo que o fulano está fazendo, presta atenção, né? Olha só, como que pode acontecer isso? Você tem que se posicionar, você tem que fazer alguma coisa. E aí vem aquela mulher confusa, né? Sem saber, assim, o que fazer. Aí, muitas das vezes, ela vai, comunica, ela vai, diz o que está acontecendo, o que ela não gostou, e vem aquele parceiro, né? Com muita... Ele tem uma característica de convencer pela fala, né? De convencer. O charme, não é? O charme. Sim, é um parceiro extremamente manipulador e sociável, não é? Sociável. Sim. Sociável. Sedutor. Muito sociável. Sedutor, não é? Sedutor. Então ele vai, de alguma maneira, né, tirar... distorcer a percepção dela daquilo e jogar para alguém, dizer que a amiga dela tá dizendo isso sobre ele porque a amiga dela tá interessada nele. Sim. É um tipo assim de estratégia que ele elabora e que muitas das vezes deixa aquela parceira ali, aquela mulher, completamente sem saber o que fazer, sem saber como agir. E dessa maneira, ele vai afastando essa parceira das outras pessoas, dos seus familiares, né, dos seus amigos. Ele vai afastando e o isolamento é uma estratégia dele de mantê-la, né, dependente dele. Ele não quer ninguém para confirmar a ela que a percepção dela é a correta.
a percepção sobre o comportamento dele, sobre o posicionamento dele, sobre as atitudes dele. Ele não quer ninguém assim para confirmar, ele quer distorcer aquela percepção dela, cada vez mais, né? E muitas das vezes fica para a pessoa, né, uma situação de, nossa, eu não sei mais o que é real e o que não é. Sim. Né? Fica para ela esse sentimento. E vai afetar na sexualidade. E no relacionamento. Primeiro, não é, Cássia? Sim, muito. Afeta muito. E diz-me uma coisa, antes de avançarmos mais nisso, esse agressor, digamos, que se calhar também já foi vítima, porque isso também em psicologia está provado também, que quem é vítima já foi agressor, quem é agressor já foi vítima, não é? Da tua experiência vasta e larga nesta área, tu dirias que este homem, não é, que estamos aqui a caracterizar, porque é que ele é assim? Vem de onde? Ele nasceu assim? Ele tornou-se assim adulto? O que é que aconteceu, Cássia? Então, ótima e excelente pergunta para a gente poder aprofundar sobre isso, né? Como que vem essa agressividade? Porque é importante quem nos ouve, reconheça os dois lados. E eu também quero que tu depois fales delas. De onde é que essas mulheres vêm? O que é que são elas? Como é que aconteceu terem relações dessas? Sim. Muito boa pergunta, excelente pergunta. Então, a gente fica se questionando de onde vem essa agressividade, de onde vem essa raiva pela mulher, de onde vem essa explosão de impulso, né? Porque a gente fala de relacionamento abusivo, mas a gente precisa ressaltar que não é só o abuso psicológico, muitas das vezes tem a violência física e sexual ali. Claro. Tem a violência patrimonial ali também. Claro, né? Financeira. Emocional. Né? Emocional. E quando tem filhos do relacionamento, os filhos também sofrem muito, também sofrem violência psicológica. Sim. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala de um aspecto cultural, a gente fala de um aspecto social, né? Do que você ressaltou sobre uma sociedade patriarcal, machista, né? Onde culturalmente, né, os meninos vão crescendo, eles vão crescendo sendo educados dessa maneira, né? Uma maneira, assim, completamente equivocada a respeito de como eles precisam se posicionar com relação às mulheres, de como que eles precisam enxergar, lidar com essas mulheres, né? De que o homem pode pegar todo mundo, namorar, beijar, ficar com todo mundo, né? Que traição é uma coisa normal, né? Que agressão, né? Porque muitas das vezes são crianças que são crescidas em um ambiente onde tem violência doméstica. Então, essas crianças, elas vão crescendo ou muitas das vezes elas podem ter essa percepção de que é algo normal, que é preciso agredir para educar. Sim. Né? E que é preciso pôr a mulher na linha. Sim, tem que colocar a mulher na linha. A mulher tem que respeitar o homem. É o homem que autoriza o ir e vir, a relação financeira, tudo, absolutamente tudo. Então, vem de uma questão cultural, né? E aí isso é relacionado a traços de personalidade, né? Claro, a gente pode também ressaltar isso, né? Questões aqui patológicas, não é? Mentais. Questões patológicas, para quem nos está a ouvir, sim, com linguagem mais clara, sim. Okay. Sim, é uma questão biopsicossocial, né? Tá relacionado os três. A gente não pode só relacionar apenas o aspecto social apenas. Não, é uma questão que vai abranger para os três, né? E isso, de alguma maneira, aquele parceiro, aquele homem, ele vai crescendo entendendo que essa é a forma dele de se relacionar. Não existe comunicação assertiva, uma comunicação saudável, uma comunicação adequada. Uma inteligência emocional? Não, imagina. Não. Ok. Não. Uma maturidade também, não é? Porque às vezes não há maturidade enquanto adultos, não é?
Porquê? Porque se calhar também podem ter sido muito protegidos na sua infância, adolescência e juventude e pensam que não há responsabilidade no que fazem, não é? Porque é assim e eu é que tenho razão e ela que se amanhe, não é? Exato. Ela é que se pôs a jeito, não é? Sim, não existe aquele espaço para uma comunicação, né, onde os dois vão conversar a respeito de algo, onde os dois vão conversar a respeito de um tema, né? Aconteceu alguma coisa, um conflito no relacionamento. Tudo bem, acontece, né? A gente está falando de uma relação abusiva, mas os conflitos acontecem em todos os relacionamentos. Uhum. Se ela está de um relacionamento com uma outra pessoa, né? Que tem uma criação diferente, que tem um modo de pensar diferente, que tem qualidades, que tem valores diferentes, não é? Diferentes, sim. E aí, quando a gente vai falar sobre, assim, na questão do relacionamento, quando existe um conflito, a gente precisa ter a noção, né, a consciência de que é uma questão para resolver, né? É uma questão para a gente poder sentar com o parceiro e a gente ter essa disponibilidade de escutar o outro, né? Como que eu vou querer ser sempre a voz ativa do relacionamento? Não, a gente tem que conversar. Peraí, o que foi que incomodou? O que foi que, né? O que foi que deixou você bravo? O que foi que deixou você entristecido? O que houve? Uhum. É dar oportunidade, sabe? É mostrar interesse pelos sentimentos, por aquilo que o outro está sentindo. Sim. Só que isso não é o que acontece na relação abusiva, Liliana. O que acontece? Muitas das vezes é a voz dele que prevalece, é ele que está certo, é ele que faz isso, né? Justificando que é pelo bem da própria parceira, né? Se eu te xinguei, foi porque você fez isso comigo. Se eu te bati, foi porque você fez isso comigo, né? Ele justifica os erros dele no outro. Sim. Ele transfere isso para outra pessoa. Não é capaz de confessar isso, um sentimento de culpa, aquele sentimento de que eu me arrependi, aquele sentimento sincero de arrependimento. Não, muitas das vezes isso é mascarado como uma forma de eu me vi numa situação aqui onde eu tô sem saída, eu vou me desculpar porque eu preciso, né? Preciso da reaproximação com ela. Então eu vou fazer aqui um pedido de desculpas, eu vou tentar presentear, eu vou tentar convencer de que eu mudei. Mas depois tudo vai se reverter em uma noção assim, colocando pouco tempo, né? Um espaço curto de tempo, logo depois vem a tensão no relacionamento e vem o conflito. Quando a gente fala sobre o ciclo do relacionamento abusivo, né? Da tensão, do conflito, sim, né? Do fazer as pazes, a lua de mel e novamente a tensão, novamente o conflito. É isso, e fica nesse ciclo eternamente, até que de alguma maneira a gente sempre torce, né? A gente sempre com aquela esperança assim de que vai acontecer, né? De que ela vai conseguir se posicionar e entender que aquele tipo de relacionamento não é saudável para ela. Só que muitas das vezes não acontece. Muitas das vezes quando a mulher está tomando essa decisão de sair do relacionamento, muitas das vezes é tirada a vida dela. Sim. Aqui no Brasil, essa pauta de feminicídio está numa proporção gigantesca, inclusive falando no contexto de pandemia, né? De como que essas mulheres em casa, em quarentena, com esses parceiros, e o quanto que isso vai impactando. Aumentou no número assim muito, muito assustador. Sim. A gente está no mês de agosto, aqui no Brasil, é o mês de campanha contra a violência doméstica, sim, né? Sim. E aí a gente vem fazendo, a gente vem tentando se mobilizar, e ao longo de todo o ano, né? Não é só no mês de agosto, sim, a gente fala, a gente precisa falar sobre isso precisa ter o máximo de alcance para poder ajudar essas mulheres que muitas das vezes não sabem o que fazer. Cássia, voltando aqui à pergunta que eu te fiz há bocado, como é que é o perfil destas mulheres? Então, muitas das vezes
essas mulheres, elas têm uma característica, antes de se relacionarem com esses parceiros, essas mulheres, elas têm um nível de autoestima equilibrado, né? Porém, elas têm umas ideias, assim, diferentes com relação a, por exemplo, relacionamentos, né? Quando se trata de relacionamentos, elas têm uma dificuldade de se posicionar, né? Então, quando se fala de relacionamento com essas mulheres, é uma questão, assim, de não conseguir, justamente por esse aspecto, né? Como são muitas mulheres também criadas nessa cultura patriarcal, machista, muitas das vezes elas reproduzem aquilo que elas veem em casa. Por exemplo, na relação dos pais, né? Se tem uma mãe que é muito passiva, se tem uma mãe que não se posiciona muito, que obedece muito, que acata muito as decisões do marido. Não tem uma voz, não é? Na relação, não é? Não tem. Não tem opinião, não tem opinião sobre muita coisa, até do dia a dia, se calhar, é isso, Cássia? Sim. Sim. E na questão financeira também, né? Muitas das vezes, mulheres que não têm a autonomia financeira, né? E dependem dos maridos, né? Nessa questão. Então, aquela mulher, ela vai crescendo naquele ambiente, ela vai entendendo aquela forma de se relacionar dos pais, que essa é uma questão referência, né, para ela ter uma referência de como que é um relacionamento para ela, né, para ela poder ter um parâmetro. Então, muitas das vezes ela vai crescendo ali, aí ela vai se relacionando, né, e vai vendo como que é a relação dela com esses rapazes, e assim, muitas das vezes elas estão ali carentes emocionalmente, carentes de carinho, né, carentes de cuidado, né? Vem aquele homem como um protetor, como um cuidador. O salvador, né? Não é? O salvador. O cavaleiro que vem no cavalo branco, não é? O príncipe encantado. Isso. E aí, naquela carência toda, né? A gente até fala, a gente até comenta um detalhe assim, alguns sinais de alerta. Eu escrevi isso no meu Instagram, fiz um post no meu Instagram durante esses dias, sobre os sinais de alerta que a gente precisa ter com relação a esses perfis de homens, porque eles mostram, né, no primeiro encontro, eles mostram que é uma questão de duvidar, sabe? Fica pra gente duvidar, né, sobre aquele encantamento, daquele que, nossa, você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Tá, mas você tá falando isso pra mim no meu primeiro encontro com você? O cara já fala que você que quer ter filhos. Que é a melhor do mundo. Sim, que é a melhor do mundo. Ok. Sim. O exagero. O exagero, assim. É isso? Isso. E o cara fala que, eu terminei, aí fica falando toda hora sobre o relacionamento. Eu terminei porque aquela minha ex lá era uma ex maluca, era uma ex doida, né? E aí rotula a ex dessa forma, né? E aí você fica assim, opa, peraí, mas por que a ex é maluca? Por que a ex é doida, né? Só que aí, ali naquele primeiro momento, tem tanto encantamento, né? Tanto encantamento, porque ele também tem uma característica de convencer, de seduzir, de paquerar. Então ela fica muito naquela expectativa, ela vai realçar as qualidades físicas, né? Aqueles gestos de carinho ali, e ela vai, assim, de alguma maneira, minimizar aqueles outros pontos que ela poderia observar. E aí ela ingressa nesse relacionamento, porém já tem algumas questões de autoestima, né? Algumas questões de dificuldade de aceitação, né? É uma pessoa que tem muita empatia em excesso. Por que eu falo isso, Liliana? Por que eu falo isso? Por que eu estou citando essa questão da empatia em excesso? Porque essas mulheres, né? Por exemplo, dentro do relacionamento, o parceiro convence elas facilmente sobre o sofrimento, sobre quanto eles mudaram. Ele convence,
né? E ele demonstra aquele sofrimento e ela se coloca muito no lugar dele. Muitas das vezes, quando ele faz, né? Quando ele faz, cria os conflitos dentro do relacionamento e coloca aquele sofrimento, ela se coloca no lugar dele e esquece de elaborar o que ela sentiu, a sua raiva, a sua frustração, né? Os seus sentimentos de justiça, que não poderia ter feito isso com ela. Ela não consegue elaborar isso, né? Então ela minimiza os sentimentos dela e ela acaba trazendo, né, para esse aspecto assim dando uma importância muito maior a ele, ao sofrimento dele, né? Então elas têm essa questão da empatia muito demasiada, muito em alta, né? E isso vai trazer, com certeza, isso vai trazer uma dificuldade, né, para a relação. São pessoas geralmente mais passivas, né? Ah, não, tudo bem, né? Não, o que você quiser fazer, beleza, eu faço, né? Mas pessoas que têm essa dificuldade de ter uma voz mais ativa. Liderarem a sua própria vida, não é? Isso, exato. Cássia, então, e como é que funciona aqui? Como é que começa? O que é considerado abuso no relacionamento amoroso? Então, vamos lá. Quando o casal ele começa a se relacionar, vem aquele bombardeio de paixão, né? Vem aquele encantamento, né? As qualidades ficam muito mais realçadas, os defeitos nem são notados, né? Quase não são notados, que é bem uma questão da paixão mesmo, né? Da paixão de cegar as pessoas. E é o que acontece muitas das vezes, né? No relacionamento abusivo. Então vem aquele encantamento. Só que aí, a partir do momento que aquele parceiro abusivo se dá conta de que a mulher que ele está se relacionando está tão encantada por ele, mas tão encantada, ele vai começar então a reverter esse processo, né? Porque ele já fez muita coisa por ela, já encantou, já percebeu que ela tá assim, né? Confortável, tá muito segura do relacionamento dele, dos sentimentos dele. Então, aos poucos, ele vai introduzir algumas críticas, né? Críticas com relação ao comportamento dela, com relação à forma dela de se vestir. Com relação às amizades dela, mas ele vem, né? As críticas começam assim bem sutis mesmo, Liliana. É assim, olha, eu tô achando que essa roupa aí sua não tá legal, não combina com você, né? Eu acho que essa roupa aí não tem nada a ver com você. Só que aí, por exemplo, é a tua roupa preferida, é aquele vestido que te deixa maravilhosa. E aí você fica pensando, nossa, mas logo esse vestido que eu gosto tanto. Aí ele vai convencer, pois é, mas não combina muito com você, não sei, te deixa mais assim, te deixa mais... aumenta a tua barriga, aumenta teu quadril. Olha aqui outro mais bonito para ti. E é um que é, até se calhar, o que ela até gosta menos. É, isso. E aí, mas jura, amor, é isso que você tá querendo dizer? Aí ele, poxa, porque eu quero seu bem, eu quero te ver muito linda do meu lado, quero te ver maravilhosa do meu lado, então eu acho que esse aqui vai ser a melhor opção. Aí vem exatamente disfarçado de proteção, de segurança, de atenção, de atenção, não é? Atenção. Eu vejo, afinal, o que é que te fica melhor, eu é que sei, porque eu ando a observar, eu conheço bem o teu corpo. Isso. Exatamente. E aí a gente vai vendo quanto que isso vai impactando ao longo do tempo, né? Porque depois... começa assim de uma forma sutil e ele vai entendendo que ela vai cedendo aquelas colocações, aquelas imposições dele. Achas que há tipo um teste que ele faz inicial para ver como é que a mulher reage? Isso, tá experimentando. Ele tá a ver os limites dela. Se há limites. É um jogo. Ok. Isso.
É um jogo. Um jogo mesmo onde ele tá ali testando para ver até onde ele pode ir, até de que maneira ele pode convencê-la. E ele vai percebendo, né, que com essa boa argumentação que ele tem, vai convencendo. Ela vai cedendo. E aí depois é um passeio que ela poderia ir, né? Que ela queria ir com as amigas. E ele vai dizer que ela tá dando atenção às outras pessoas, quando na verdade poderia estar com ele. Aí ele vai reclamar de que ela não dá atenção ao relacionamento, né? E aí ela vai ficar naquela situação, ai, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas eu dou atenção ao relacionamento, mas, poxa, se eu fizer isso, se eu for sair com as minhas amigas, ele vai reclamar, ou ele vai parar de falar comigo, ou ele vai me ignorar, ou ele vai sair também para se vingar. Então é melhor eu não ir. E aí começa a haver o medo? Ah, sim. Aí já há o medo. O medo de terminar o relacionamento, né? O medo de ficar sozinha. De brigar, o medo de ficar sozinha. E já voltamos aqui, tá bem? E o que é que faz? Qual é que é o impacto do abuso na sexualidade da mulher? Então, conforme esse abuso psicológico, essas manipulações, esse controle, né, essa diminuição, né, da autoestima, da autoconfiança dela, vai se intensificando ao longo do tempo, né, por conta desse relacionamento abusivo com seu parceiro. Todo esse clima de tensão, de desgaste emocional, né? Tudo isso vai impactar na sexualidade também. Quando a gente fala de saúde emocional, a gente fala da saúde emocional, a gente fala da saúde física, né? Que também tem uma ligação importante, né? Quando vem um desgaste emocional muito grande, já vai impactar na saúde física. E na sexualidade não é diferente. Com toda aquela proporção, né, do desgaste emocional vindo de um relacionamento extremamente tóxico, né? Como que vai ser? Essa sexualidade ela vai ser afetada. Com tanta tensão, né, provocada justamente pelo fato de que também pode existir a violência sexual dentro do relacionamento abusivo, né? Então isso vai impactar. A sexualidade dela ela vai ser impactada. E de que forma vai ser impactada? Então, vamos lá. Com relação à sexualidade dela, da mulher, a gente vai percebendo, né? Com o desgaste emocional de uma proporção tão grande, o que vai acontecer? Vai vir um clima de tensão, vai vir um clima de baixa autoestima, né? Muitas das vezes aquele parceiro ali é um parceiro que força ela a ter relações quando na verdade ela não quer, ou ela entende que precisa ter relações com ele porque tem que prevalecer o prazer dele, não dela. Ela entende que o dela é anulado, que ela tá ali, né, se deitando com ele porque precisa prevalecer o prazer dele, como também em outras situações, sabe, de práticas sexuais que não são consentidas por ela, né, de forçar a ter práticas sexuais, né, e isso de alguma maneira vai impactar, isso vai trazer um sofrimento para ela, né, no emocional. Isso já é uma violação também, não é, Cássia? Sim, sim. Importa falar nisso. Se trata de uma violência, assim, de algo gravíssimo, gravíssimo. Claro. E aí ela vai sentir dor durante a relação, né? Ela pode sentir medo de ter relação, né? Ela pode sentir ansiedade extrema, né? Ela pode ter sintomas. Quando eu abordei sobre o impacto, né, do relacionamento abusivo na saúde sexual da mulher, eu falo sobre o transtorno da dor genitopélvica, que no DSM-5 ele tá pautado, né, nas disfunções sexuais femininas. Sim. E o transtorno da dor genitopélvica feminina, né, a gente fala sobre alguns sintomas que são característicos de algumas questões de saúde, né, da mulher.
Por exemplo, a gente está falando da dispareunia, que é a dor na relação sexual. A gente está falando do vaginismo, que é a ansiedade ou medo demasiado de experiências sexuais, né? A gente pode estar falando da anorgasmia, que significa a redução significativa ou ausência total de orgasmo, né? A gente está falando da vulvodinia também, que é quando a vulva fica tão inchada, muitas das vezes ela acontece em decorrência da dispareunia, depois de muita dor durante a penetração sexual. A mulher pode ter um inchaço, um incômodo, uma quentura, uma coceira na região da vulva, e ela vai ter dificuldade para urinar, para vestir a roupa, por exemplo, né? E aí, como que isso vai se desencadeando? Justamente por conta desse aspecto que pode ser do relacionamento, de ter um relacionamento abusivo, um relacionamento violento, né? Onde tem, além do abuso psicológico, o abuso sexual também, né? Ou também de questões da própria história de vida daquela mulher, né? De como que iniciou a história de vida sexual, ou das crenças e culturas que ela tem com relação ao sexo, né? Que isso é uma outra questão importante à parte, mas que a gente complementa aqui para poder as pessoas, né? Os nossos mas que falaremos também na próxima. Vamos falar numa próxima conversa, porque temos aqui muitos temas para continuar, Cássia. Sim, okay? Sim, tá certo. Diz-me uma coisa também que é muito importante, que já falámos aqui muito, principalmente tu, que é aqui a dependência emocional. Quando uma mulher até ganha um ordenado maior do que o homem e não depende monetariamente dele, o que é que achas que leva, e na tua prática clínica e grande experiência que tens, a uma mulher ser dependente emocionalmente daquele homem, para ter uma relação abusiva e manter-se nessa relação abusiva anos e anos e anos, e muitas vezes leva à morte, infelizmente, de tantas mulheres no mundo? Sim, então, para essa questão, né, da relação, né, do que pode estar por trás dessa dependência emocional dela, a gente vê uma baixa autoestima muito grande, uma dificuldade de autoconfiança, né, que já vai logo sendo ameaçada justamente por conta dessa baixa autoestima. Ela não consegue se sentir confiante e segura dela mesma. Porque ela só tem aquela relação com aquele homem, ou seja, ela, como já não tem outros relacionamentos, só ouve e acaba por ir acreditando naquilo que ele foi dizendo a ela de mal, não é? Porque depois, como já tem muita confiança, se calhar ele já lhe diz, já não lhe diz subtilmente, já lhe diz: não vales nada, ninguém te quer, ninguém te pega. Sim, exato. Okay. Além disso, além desse tipo de fala, né? De diálogo, o homem, o parceiro abusivo, ele comenta sobre isso, né? Ele comenta que do corpo, ele comenta que da inteligência, ele faz ela duvidar sobre a questão do corpo, da inteligência dela, até mesmo da autonomia, do potencial que ela tem para poder realizar os projetos, ser bem-sucedida profissionalmente. Ele traz isso, né? E isso vai impactar, vai trazer muitas consequências para a autoestima dela. E ela não tem um espaço de autoconhecimento, né? É uma pessoa que muitas das vezes não está ali, ainda não começou nenhum processo terapêutico, né? E tá sem poder ter espaço para poder expressar o que ela verdadeiramente sente, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, né? Essa baixa autoestima que eu citei anteriormente, ela pode vir já de algum tempo, talvez até de antes do relacionamento, né? Isso vai desencadear, isso vai da infância, Cássia? Da infância, por exemplo? Ok. Da infância, e isso vai trazer um impacto muito grande ali, né, para uma dependência emocional mais tarde, né? E a gente fala também, por exemplo, quando a gente fala de dependência emocional, também tem uma relação na dependência financeira, né? Sim. Muitas das vezes, quando essa mulher está ali com sonhos, com desejos para se realizar, mas aí ela é convencida de que é melhor ela interromper a faculdade,
ou é melhor ela sair do emprego para cuidar apenas da casa, que uma renda já é muito boa para poder organizar e que não vai faltar nada para ela, que ela vai viver confortavelmente bem, né? Então tem aquela questão da dependência financeira. Muitas das vezes, quando é um casal com filhos, os filhos também são muito afetados nesse relacionamento, né? E fica para ela aquela questão de como que eu vou fazer, e se eu me separar? Mas meus filhos vão crescer sem o papel do pai ali, né? Por perto, sem o pai por perto, né? Vou cuidar deles sozinha. Mas o que isso pode afetar os meus filhos? Quando, na verdade, esses filhos já estão afetados naquele mesmo ambiente familiar, onde é provocado muita violência dos pais, né? E muitas das vezes esses filhos também sofrem essa violência, né? Ou de uma forma indireta. Os pais, o parceiro abusivo, ele também pode ser um pai abusivo. Ele também pode afetar emocionalmente essas crianças, né? Abusar emocionalmente dessas crianças, né? E entre outras situações assim que podem acontecer no ambiente familiar, né? Dessa proporção grave, assim, que traz consequências, é muito traumático. Sim. Cássia, uma última pergunta, já estamos aqui a terminar. As mulheres que nos ouvem, que estão a ter relações abusivas e tóxicas, que mensagem é que dirias a elas? Esse é o momento onde elas precisam muito se reconectar com a sua essência, porque muitas das vezes essas mulheres estão esqueceram de quem elas eram antes do relacionamento, né? Do brilho maravilhoso que elas têm, da essência, do potencial de ser livre, de serem donas de si, de serem protagonistas da sua história. Então eu gostaria que elas tivessem uma oportunidade de se reconectar com elas mesmas, de se reconectar com a essência, com os seus desejos, com os seus sonhos, e buscassem nessa reconexão a força necessária para prevalecer aquilo que elas querem para a vida delas, né? No sentido de acreditar novamente que podem ser felizes, que podem ser realizadas nos seus sonhos, que podem ter relacionamentos saudáveis, sim, mas primeiramente elas precisam ter relacionamentos saudáveis com elas mesmas. Primeiro, um relacionamento saudável comigo, onde eu me prioridade, onde eu me como as minhas vontades, onde eu me coloque como um ser humano, que eu me respeito, que eu sou responsável por mim mesma, que eu sou protagonista da minha história e eu posso fazer a minha felicidade e eu não preciso depender de terceirizar essa felicidade, colocar a felicidade para uma outra pessoa, né? Eu posso sim buscar a minha felicidade. Para isso eu preciso encontrar recursos e que esse é o primeiro passo, né? Recomeçar, e que é possível recomeçar. Mensagem para elas de que é possível sim recomeçar sua vida, é possível recuperar sua autoestima, é possível ter relações saudáveis e que, né, não são todas as relações que são assim, mas que elas podem sim ter uma saudável, né, plena na sua saúde física, sexual e emocional, com um relacionamento que também ofereça qualidade de vida. Muito obrigada, Cássia. O teu testemunho, o teu conteúdo, o teu trabalho de prática clínica, não só o teu conhecimento teórico, ajudaram muito aos ouvintes, ao programa Amor e Intimidades. Muito obrigada por ter estado junto aqui, entre Portugal, Brasil e África, porque também temos ouvintes de África e do Brasil. Sim. É um orgulho enorme estar a fazer aqui estas pontes convosco. Deixa só aqui o teu contacto de Instagram para quem nos ouve. Eu depois vou deixar no canal do YouTube, mas para quem nos ouve aqui na Rádio Sons do Sul, no meu programa Amor e Intimidades, diz só como é que é o teu Instagram. Sim. É o
Psi, P-S-I, Cássia Lacê, C-A-S-S-I-A. Lacê, L-A-C-E. Psi Cássia Lacê. Muito obrigada, Liliana. Obrigada. Vamos ficar aqui com uma música sugerida pela doutora Cássia. Tá bem? Continuem connosco. Continuem na Rádio Sons do Sul, a sua melhor companhia. Obrigada. Obrigada. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou.